Ciro, antes de continuar no presente, nas suas projeções para o futuro, eu vou voltar ainda ao passado, à acusação que muitos petistas fazem a você de ter se omitido no segundo turno de 18 e tirar férias em Paris, né, em vez de apoiar o Fernando Haddad. Vamos ouvir aqui uma história que foi contada no programa pelo professor Delfim Neto, e aí você depois me diz se essa história foi determinante na sua decisão de ir para Paris. Em 2018, na campanha para a presidência, o ex-presidente Lula lhe pediu algum tipo de aconselhamento? Em 2018? Claramente. Em 2018, na campanha, quando o Lula tinha organizado o Ciro Gomes como presidente e o Haddad como vice-presidente, os dois foram ao meu escritório. O Mário Sérgio Conte é testemunha, que publicou meia página no Estado, para que a gente formulasse um programa, ajudasse a formular, contribuísse para formular um programa de desenvolvimento do Brasil para sair da situação complicada em que a gente se encontrava. Eu acho o seguinte, no fundo, se eles não tivessem traído o Ciro teria sido eleito. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. No final, o PT não teve a grandeza de ser o segundo na chapa. Foi assim, tintim por tintim? Lula falou com você antes ou depois desse encontro com o Delfim? Foi assim, tintim por tintim. Absolutamente histórico o depoimento do professor Delfim Neto, por quem eu tenho grande estima e carinho, né? Mas deixa eu lhe falar algumas coisas. O Lula, ele tem um estilo que é absolutamente peculiar, embora esteja muito manjado. Ele, pessoalmente, me pediu para ir a Curitiba. E eu achava aquilo, naquela data, uma vassalagem simbólica descabida. Aquilo que o Haddad topou fazer toda semana ir lá, não sei o que e tal, aquilo não podia dar certo. Porque se desse certo, não dava certo de ser eu na data. Por quê? Porque o Brasil não precisa de um poste, o Brasil precisa de um líder. Sabe, uma pessoa que venha para botar o país para correr, porque poste nós já tínhamos experimentado na trágica decisão do Lula de explorar sua popularidade generosa, parte merecida, de botar a Dilma. Experiência anterior zero, que desastrou o país. Não conseguiu reunir no primeiro ano do mandato um terço de uma Câmara de Deputados que até a venda se revelou. E conciliou com o Eduardo Cunha. Também, a história o brasileiro conhece. Mas ele então pediu ao Haddad para me consultar se eu topava essa aliança e tal. E eu conheço bem o Lula de 35 anos. Eu disse, olha, eu topo, mas isso seria o Dream Team. Isso tudo está no Google, as pessoas podem fazer. Mas eu nunca acreditei, porque o Lula ele não tem espírito público. O Lula tem um genuíno carinho pela população mais pobre, mas é uma solidariedade de cima para baixo. Ele quer essas pessoas dependentes dele. Ele não quer nunca que o povo brasileiro seja emancipado e que viva pelo suor do seu rosto, do seu trabalho, e que não dependa de político nenhum para a sobrevivência básica. Mas o que acontecia naquelas eleições, que é crítico? O que acontecia naquelas eleições é que ninguém sabia ainda quem ia ganhar. Nenhum de nós, acredite, foi isso aí, eu mordi a língua, nenhum de nós dava a menor bola para a candidatura Bolsonaro. Isso revelou-se um grosseiro equívoco. Nós não entendemos bem que o Bolsonaro não era ele. Bolsonaro era uma intrusão do Trump na política brasileira, que mandou para cá um cidadão tenebroso chamado Steve Bannon, e que veio com a tecnologia e ferramentaria absolutamente ilegais. Até hoje os tribunais brasileiros não se debruçaram para apreciar o assunto. Isso é preciso ser dito com todos os S's e R's. Mas uma coisa se sabia, e qualquer brasileiro que quiser examinar esse assunto que eu estou falando, isentamente, olhe, o PT seria o derrotado na eleição. Eu estava simulando todas as coisas, ganhando do Bolsonaro. E aí, veja bem, foi por isto que eu fui? Não, não foi por isso. É que eu, lá atrás, Bial, eu venho de longa data, o Lula também. E o Lula comete equívocos estratégicos, tem uma explicação, o lulocentrismo. O egolatrismo absolutamente sem contraste e agora piorado porque os grandes amigos que ele tinha e que diziam, menos Lula, calma Lula, dá uma olhadinha aqui, morreram todos. Márcio Tomás Basso, Marco Aurélio Garcia, Guxiquem, que são pessoas todas da minha relação, que eu conheço todos eles, morreram todos. E o Lula agora está cercado de bajuladores de quinto nível. Então o ego do Lula agora não tem reparo.
Não tem contradição. Então ele despirocou geral, não mudou nenhuma ideia sobre nada e agora está piorado, porque considera vamos dizer, que o crime compensa. O Lula pode fazer um discurso coerente contra a corrupção. Ok, nunca deixei de denunciar que o Lula não vinha tendo o devido processo legal, mas o governo do Lula era organicamente corrupto. Eu estou falando com muita dor. Mas veja, eu disse ao Lula, pessoalmente e em público, que o Michel Temer era corrupto, que ele era irresponsável de botar na linha de sucessão. Sabe qual foi a resposta da Dilma na data? O Ciro está magoado. Eu disse ao Lula, não entregue Furnas para o Eduardo Cunha, que se ele pegar, ele vai comprar a maioria e vai virar presidente da Câmara e entrar na linha de sucessão. O Lula disse a mim, não, eu não vou dar Furnas para esse canalha de jeito nenhum. No dia seguinte, deu. E eu denunciei publicamente. Isso aqui tem a coleção. Quem estiver duvidando e tiver boa fé, vá no Google. Não aceite conversa de nenhum político pelo que ele fala. Todos merecemos que a população nos olhe criticamente. E o Lula será olhado criticamente, porque ele é causa da tragédia brasileira. Mas, só para repor a história,